Gravando. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu gostaria de discutir com vocês hoje, seguindo no tema da igualdade, discutir o problema dos limites que o igualitarismo vai ter, ou os limites que o igualitarismo tem, quando defrontado em relação a outras teorias que não as liberais. Então, essa é só para a gente entender um pouco de como isso funciona. O que acontece? Quando a gente pega as teses igualitaristas, o grande opositor, ou os grandes opositores do igualitarismo são ao menos, não é? Dos grandes opositores do igualitarismo são as teses comunitaristas. Então, assim, se a gente imaginar, talvez vocês possam eventualmente ficar um pouco não ver, mas o interessante para vocês é entender só uma divisão, não é? Entendo que existe uma divisão de um ponto de vista moral e político em relação aos chamados liberais, no qual a gente incluiu aqui na nossa discussão John Rawls, Amartya Sen e o Ronald Dworkin, e os chamados comunitaristas. Por que essa discussão é tão importante? Porque nessa distinção entre os chamados liberais e os comunitaristas, repousa basicamente uma questão central sobre o modo como a gente vai observar a relação dinâmica entre o Estado, sociedade civil e o próprio cidadão que dela faz parte, não é? Então, do lado liberal, nós temos, como a gente viu aqui, John Rawls, Ronald Dworkin e o Amartya Sen. O que acontece? Do lado comunitarista, a gente também tem fortes opositores e teóricos, não é, que desenvolvem de um modo extremamente satisfatório suas teorias. Michael Sandel é um deles. Coloco aqui Michael Walzer, o Michael Walzer, Michael Sandel, Alasdair MacIntyre, entre outros, não é? Então a gente tem uma série de opositores a essas teorias. Do lado dos comunitaristas, eu gostaria de discutir com vocês um pouco mais a questão do Michael Sandel em relação à crítica relacionada ao igualitarismo. O que tem que ficar claro, só para a gente entender essa discussão, que vai, de novo, incorrer em problemas em relação ao modo como a gente observa o tema da igualdade. Os liberais tratam da dinâmica do eu, ou seja, o indivíduo dentro da sociedade civil, como eles costumam chamar de um eu uncumbered, um eu desvinculado. Essa determinação de eu desvinculado é a ideia de que nós temos direitos a uma série de liberdades e direitos fundamentais que são, na verdade, baseados na ideia de que nós temos um indivíduo social. Esse indivíduo não tem classe, esse indivíduo não tem cor, esse indivíduo não tem uma característica, digamos assim, marcante que o distinguisse dos demais. Isso você começa a perceber exatamente essas características de um eu desvinculado quando você começa a tentar propor uma certa dimensão universalizável do que nós poderíamos dizer que é o ser humano. Então, de um ponto de vista, inclusive histórico, não é? Nós temos várias tentativas de estabelecer uma espécie de eu desvinculado, o eu atemporal e acontextual. Entre essas tentativas, você pode destacar, por exemplo, a própria Declaração dos Direitos dos Cidadãos, após Revolução Francesa, dos cidadãos e do homem, a Declaração dos Direitos Humanos de 1948.
todos esses estágios ou todas essas tentativas de se propor uma ideia do que são direitos humanos para os homens, para os seres humanos, no fundo tratam de uma dinâmica de um eu desvinculado. Por quê? Porque esse eu desvinculado, ou melhor, esses direitos que nós teríamos enquanto seres humanos, eles são direitos atemporais e acontextuais. Então, basicamente, a Carta dos Direitos Humanos se aplicariam tanto a mim, ou tanto a nós aqui no Brasil, quanto a qualquer um outro ser humano em qualquer outra parte do mundo. O que isso explica? Isso explica, ou isso basicamente vai dizer que o que é justo, que o que nós determinamos como sendo correto, está pautado basicamente numa ideia de um eu desvinculado, não é? Porque esse eu não está condicionado a uma questão social, esse eu não está condicionado a uma dinâmica de relação social, uma dinâmica relacional. Qual é a diferença? A diferença é que o eu que os comunitaristas falam, a noção de indivíduo, não é um eu desvinculado. É um eu completamente vinculado ou um eu engajado. E o que vão dizer esses indivíduos? Eles dizem, olha, você não pode imaginar um indivíduo se não vinculado a algum contexto. O indivíduo é um ser de relações. O indivíduo é alguém que vive em uma comunidade. Então, no fim das contas, essa dinâmica de um eu vinculado está muito mais próxima do conceito, que é um conceito grego de cidadão, não é? Mas esqueçam a polis, polité, polis, politeia, polité. Polis, cidade, estado, cidade. Politeia é a república, não é a obra platônica foi traduzida como a república, mas o nome é politeia. Então, a noção de politeia, como eu disse, que depois da obra platônica a república, ela está diretamente vinculada a essa dimensão de uma espécie de um eu comunitário, um eu que vive dentro de uma polis, não é? Então, essa dimensão indica uma espécie de âmbito, ou como diria Bourdieu, o campo, um espaço do político, não é? Em que você teria, exatamente nesse espaço do político, o cidadão. E esse cidadão tem preocupações com o bem privado, ou seja, com o bem dele, assim como tem preocupações com o bem público. Então, quando você vai para a Ágora discutir, não é, os problemas da cidade, você vai, na verdade, discutir problemas de bem público, não de foro privado. São problemas de interesse comum da polis. Essa dinâmica indica exatamente um eu completamente vinculado ou um eu engajado a uma sociedade. E qual é a grande característica dos comunitaristas? É tentar dizer exatamente que esse eu engajado, esse eu vinculado, não pode ser imaginado como um eu desengajado, desvinculado, como um eu completamente neutro, como querem os liberais. Por quê? Nessa dinâmica aqui, e essa acho que é um bom termo, nós temos a ideia de cidadão. Aqui nós temos uma noção de indivíduo moderno. Por que há uma diferença sobre isso? Porque de um ponto de vista moderno, se você imaginar talvez como John Locke, não é, e outros autores, você está no âmbito de liberdades individuais. Então você tem uma dimensão individualista do agente social. A dimensão individualista do agente social, ela se deve basicamente a essa ideia individualista de um eu totalmente formatado ou formal. Então você não imagina esse agente com determinadas características. Isso, na verdade, é a diferença entre o que muitos pregam entre os chamados culturalistas, não é? Que acham que cada sociedade tem determinadas características e atributos, e os próprios liberais que acham que existe ou a própria noção de direitos humanos, daqueles que julgam existir alguns certos direitos elementares ou direitos básicos aos quais todos nós teríamos ou deveríamos ter acesso. Então,
essa distinção é uma distinção fundamental para entender depois a própria ideia de igualdade, como nós vamos entender a dimensão igualitária dentro desse contexto. Por quê? Porque o eu vinculado é um eu que vai dizer exatamente que nós só podemos ser identificados a partir das relações que nós temos sociais. Então vejam, lutas por direitos sociais são lutas em que se reconhece, em um sentido mínimo, que os indivíduos, por exemplo, têm direito a determinadas coisas porque fazem parte de uma classe social que sofre algum tipo de discriminação. Então, você imagina uma classe social, as próprias mulheres, por exemplo, uma minoria, por exemplo, minoria étnica, grupos gays, LGBT, não é? Todo esse pessoal faz algum tipo de reivindicação ou baseado em uma noção formal de que todos deveriam ter a mesma condição ou o mesmo direito sem se atrelar a uma especificidade de uma opção sexual ou opção religiosa, em detrimento àqueles que acham que um eu vinculado teria mais força exatamente porque, olha, o negro ele não está requisitando apenas um direito formal de igualdade em relação ao branco. Ele está requisitando, no fundo, que o eu vinculado social dele sofre repressões, sofre injustiça, sofre discriminação, exatamente por ser um eu vinculado a uma classe, um eu vinculado a um campo político, a uma sociedade que é racista, não é? Então, se nós não tivéssemos uma sociedade racista, nós não teríamos o problema da discriminação racial. Então, a ideia de discriminação racial estaria relacionada a uma noção de um eu vinculado a uma sociedade preconceituosa. Um filme que eu sempre recomendo, é um filme antigo do Woody Allen, é o Desconstruindo Harry, não é? Ele vai mostrando, é extremamente interessante porque ele vai mostrando o indivíduo que ele vai desconstruindo o próprio Harry, não é? O Woody Allen vai desconstruindo ele à medida em que ele vai perdendo o conjunto de relações sociais que ele tem. Então, há várias passagens, inclusive em uma, quando ele vai para uma frente de uma máquina, uma câmera, em que ele aparece fora de foco, não é? Porque ele vai perdendo exatamente o que caracteriza o seu eu, que são nada mais do que as vinculações sociais. Se você tirar isso do indivíduo, sobra um eu vazio que não é nada, que não é um indivíduo. É o eu e suas relações, não é? Charles Taylor é outro cara extremamente interessante para isso. Das fontes do self, é um dos melhores. Ele e o Habermas receberam o equivalente a uma espécie de Nobel da filosofia. Eles receberam uma premiação nos Estados Unidos, acho que foi o ano passado, não é? Por todo o trabalho e importância, na verdade, do trabalho que eles desenvolveram. O Habermas e o Taylor receberam em conjunto essa premiação. Eu não lembro o nome, é uma premiação que eu acho que é da Academia Americana, que dá, mas o Charles Taylor e o Habermas receberam isso. O Habermas, alemão, vocês já conhecem mais. O Charles Taylor, não sei se é tão conhecido, mas ele dá aula no Canadá. Bom, essa dinâmica, então, ela é fundamental para a gente entender o quê? Hoje, como a gente vai ver essa crítica do Michael Sandel à dimensão liberal a dimensão liberal igualitária de John Rawls e do Sen, é importante que a gente entendesse essa dimensão entre o eu vinculado e o eu desvinculado. Por quê? Só para encerrar esse tópico em específico, porque é uma diferença de concepção, não é? A concepção de eu, o ponto de partida para a construção da teoria é completamente distinto. Então, como você tem essa distinção entre uma concepção de um eu formatado, um eu formal desvinculado em detrimento a um eu vinculado, isso é faz muita diferença, digamos assim, no momento de você enquadrar a sua teoria. Como a gente vai ficar com essa noção de eu vinculado para criticar Rawls,
é importante que a gente entenda que a noção de igualdade também vai mudar em detrimento a um eu formal. Um dos textos que eu vou recomendar para vocês do Michael Sandel, e eu sei que muita gente já trabalhou esse texto, seja em aula, seja em grupo de estudo com a professora Júlia, é o livro Justiça, o que é fazer a coisa certa. Eu vou discutir só uma parte dele, não é? Sobre a questão da equidade no Rawls, que trata exatamente disso. Então eu recomendo esse livro, Justiça, o que é fazer a coisa certa, e recomendo também um outro texto dele, que é O que o dinheiro não compra. Qual outro livro? E Contra a Perfeição. São 3 livros que eu recomendaria dele, assim. Fácil leitura, vocês veem isso em uma tarde, eu acho, sabe? É um texto muito tranquilo de ser lido. Ele é um filósofo preocupado com e estender os domínios da filosofia, digamos assim, para além dos filósofos. Então, os textos dele são extremamente didáticos e fáceis de serem lidos, não é? A gente está com essa dinâmica aqui. Deixa eu ler para vocês, então, o que o Sandel vai dizer em relação ao Rawls. Se você puder imaginar um contrato assim, aí ele está falando sobre o contratualismo do Rawls, a posição original que nós estamos vendo, não é? Estaremos entendendo, então, a concepção de Rawls de um acordo hipotético baseado na equanimidade. O véu da ignorância garante essa equidade do poder e do conhecimento para a posição original requer. Ao fazer com que as pessoas ignorem sua posição na sociedade, suas forças e fraquezas, seus valores e objetivos, o véu de ignorância garante que ninguém possa obter vantagem, ainda que involuntariamente, valendo-se de uma posição favorável de barganho. Abre aspas. Se o conhecimento de particularidades é permitido, o desfecho é prejudicado por contingências arbitrárias. Se a posição original é chegar a acordos justos, as partes devem estar situadas de forma justa e ser tratadas igualmente como pessoas morais. As arbitrariedades do mundo devem ser corrigidas ajustando as circunstâncias da situação contratual inicial. Então vejam, essa ideia de arbitrariedades do mundo, ou essa tentativa de você ter um agente neutro ou desvinculado, é exatamente o que o Rawls quer na posição original. Não esqueçam, a posição original é um dispositivo procedimental de onde a gente extrai princípios de justiça. Acho que isso foi na terceira ou quarta aula quando a gente viu o papel da posição original. Então, quem está aqui na posição original, os agentes, devem ser agentes desvinculados. Como ele diz aí, livre das arbitrariedades do mundo. Ou seja, ele não pode conhecer sua posição social para fazer as escolhas que ele irá fazer. Qual a consequência? Suponhamos que Rawls esteja certo. A maneira pela qual devemos passar na justiça é perguntando quais os princípios escolheríamos caso partíssemos de uma posição equânime sob um véu de ignorância. Quais princípios surgiriam daí? Segundo Rawls, a gente não optaria pelo utilitarismo. Sob um véu de ignorância, não sabemos qual será a nossa posição na sociedade, mas sabemos que vamos buscar os nossos objetivos e vamos querer ser tratados com respeito. Se por acaso pertencêssemos a uma minoria étnica ou religiosa, não gostaríamos de ser oprimidos, ainda que isso satisfizesse uma maioria. Uma vez que o véu da ignorância fosse retirado da vida, e a vida real tivesse início,
não íamos querer ser vítimas de perseguição religiosa ou discriminação racial. Para nos proteger contra tais perigos, repudiaríamos uma condição utilitarista aceitando um princípio de liberdades básicas e iguais para todos os cidadãos, incluindo o direito à liberdade de consciência e pensamento. E insistiríamos na supremacia desse princípio sobre qualquer tentativa de maximização do bem-estar. Logo, não sacrificaríamos os nossos direitos e as nossas liberdades fundamentais em prol de benefícios sociais ou econômicos. Esses dois princípios, como a gente já viu, é basicamente pautado na noção de liberdades individuais e uma condição de igualdade. Isso é importante por quê? Porque normalmente, e na verdade não é normalmente, né, é a regra, dentro dos nossos construtos sociais ou das nossas sociedades, nós temos sempre uma dimensão de desigualdade. Em geral, inclusive uma desigualdade econômico-social que é representada por aquela noção de uma espécie de pirâmide, não é? Em que uma pequena porcentagem da população, e você está lá, põe 5%, não é? Da sociedade brasileira, eu não sei quanto que é, estou chutando aqui, detém 50% de toda a riqueza do Brasil, não é? Aí você tem a classe média, e aí você tem lá seus outros, vamos supor aqui, isso é chute, né, pessoal? 45%, e sobra 50%. Depois vocês tragam isso, os dados reais dessa divisão, não é? E outros 50% que fariam parte da classe A, B, não é? E C e D, as classes mais baixas. Qual é a questão da igualdade? A questão da liberdade é que você vai dizer, bom, olha, os 5% mais ricos são livres para ter as posses que possuem por uma dinâmica social capitalista, liberal capitalista, etc., baseada num conceito de propriedade privada. Todos devem ter direito à propriedade privada. Mas se você pegar por uma dinâmica da igualdade, não é? Você diria que esses 50% que fazem parte do pé da nossa pirâmide social e econômica deveriam ter, de alguma forma, equilibradas as injustiças sociais que são, em geral, ocasionadas de uma forma vertical, ou seja, de cima para baixo. Então, as pessoas mais ricas teriam acesso às melhores escolas, às melhores universidades, aos melhores empregos. Isso criaria uma espécie de você perpetuaria, de certa forma, um sistema social, não é? E estratos sociais continuariam, basicamente, imexíveis, digamos assim. Embora esse termo não exista, né? O que acontece? Para você evitar ou fazer exatamente uma dinâmica social, você imagina que a condição da igualdade vai fazer com que 50 pessoas que estão, 50% da população que estão no pé da pirâmide social econômica ascendam de alguma forma, tenham as mesmas igualdades que outros. Então, essa ideia é uma tentativa exatamente de a gente equilibrar as desigualdades sociais que nós teríamos dentro desse sistema. Então, vejam, suponhamos que ao permitir certas desigualdades, como salários mais altos para médicos do que para motoristas de ônibus, pudéssemos melhorar a situação daqueles que têm menos, aumentando, por exemplo, o acesso dos pobres aos serviços de saúde. Ao admitir essa possibilidade, estaremos adotando o que Rawls chama de princípio da diferença. Só serão permitidas as desigualdades sociais e econômicas que visem ao benefício dos membros menos favorecidos da sociedade. Qual seria, então, o nível de igualdade do princípio da diferença? Não há uma clareza sobre isso em Rawls. E esse é o grande ponto para que o Sandel teça algumas considerações injustas, digamos assim, ou algumas outras justas, não é? Sobre como funciona essa ideia do princípio da diferença e a ideia da igualdade. Suponhamos que médicos bem remunerados proporcionassem melhores condições de atendimento médico nas regiões rurais de baixa renda. Nesse caso, a diferença salarial seria coerente com o princípio de Rawls.
Mas suponhamos que a remuneração mais alta dos médicos não tivesse nenhum impacto no serviço de saúde nos Apalaches, nas comunidades quilombolas, mas apenas aumentasse o número de cirurgiões plásticos em Beverly Hills, ou no Rio de Janeiro. Nesse caso, seria difícil justificar a diferença salarial do ponto de vista do Rawls. Veja, o Rawls está imaginando que de alguma forma vai haver um ganho social. Um exemplo extremamente prático, assim, que eu sei que sempre acontece, é que quando você vai... O exemplo do médico é muito bom para eu, que também venho de uma cidade pequena, para ver como há uma certa dificuldade em você receber, não é, médicos e alguns agentes de saúde, e outros não há de qualidade, médicos de qualidade, etc., se não oferecendo um bom salário e muitas vezes um salário maior do que para quem trabalha em uma capital ou um grande centro. E por que isso se faz necessário? Porque essa é quase que uma pressuposição ou uma espécie de incentivo para que esse indivíduo vá trabalhar para lá e oferecer os seus bons serviços em uma comunidade que precisa enormemente de médico, não é? Então, essa é a ideia de um ganho social pautado numa ideia de um certo desequilíbrio econômico que isso possa gerar. Porque, eventualmente, ou basicamente, esse médico vai receber muito mais do que um motorista ganharia nessa cidade, por exemplo. Então, o que o Sandel está explicando é que o Rawls entenderia que isso seria algo a ser aceito ou considerado justo, se e somente se obtivéssemos algum tipo de ganho social com isso. Agora ele diz, você simplesmente oferecer salários maiores para os médicos e isso aumentasse o número de cirurgiões plásticos para questões estéticas, aí você não tem um ganho social. Primeiro, porque quem acessa a possibilidade, né, de fazer cirurgias seria uma parcela mais rica da população, e segundo, que do ponto de vista do ganho social, cirurgias estéticas não estão, digamos assim, no rol dos primeiros requisitos ou das primeiras exigências dessa sociedade. Seriam outras coisas: saúde, educação de qualidade, etc. Então, tudo isso faria muito sentido para Rawls dentro dessa dinâmica do princípio da diferença, não é? Por exemplo, o que diríamos do alto salário, por exemplo, do Neymar ou da grande fortuna de Bill Gates? Tais desigualdades seriam coerentes com o princípio da diferença? Evidentemente, a teoria de Rawls não tem como objetivo avaliar se o salário dessa ou daquela pessoa é justo. A ideia básica é que nós temos por pressuposição a estrutura básica da sociedade e devemos imaginar como ela distribui direitos e deveres, renda e fortuna, poder e oportunidades. Então, a questão é saber se a fortuna, por exemplo, do Neymar ou de Bill Gates é parte de um sistema que, como um todo, trabalha em benefício dos menos favorecidos. Então, Rawls não está aqui fazendo comparações das 100 pessoas mais ricas do mundo, não é? Mas interessa a ele saber se, por exemplo, nós temos um sistema econômico do tipo brasileiro, em que nós temos o Safra, não é? Como milionários, bilionários, Ike Batista, outros grandes milionários, mas não é essa a questão, perguntar se eles são milionários e se isso é justo, mas se o sistema social permite simultaneamente termos Bill Gates e indivíduos que frequentariam um extrato social mais baixo, mas justo. Ou nós poderíamos dizer assim, olha, vejam, Ike Batista possui um complexo, não é, de indústrias que movimenta a economia no Brasil. Então, ele emprega uma quantidade gigantesca de pessoas, etc. Quando a empresa dele foi à bancarrota, não é? Ele ficou menos pobre, mas isso não significou mais igualdade. Esse é o ponto do Rawls. A empresa dele se esfacelou, então ele voltou, não é? Deixou de ser um bilionário para ser um milionário. Então saiu de 50 bilhões e passou a ter 500 milhões como seu patrimônio.
Isso não diminuiu a igualdade, a desigualdade, porque não é esse é o ponto. O ponto é que esse indivíduo, com as suas empresas, seu complexo industrial, sustentava todos, ajudava a manter, não é? Um sistema econômico, no caso brasileiro, estável e funcional. Então, essa é a ideia de quando você estabelece a noção de princípio da diferença. Não é simplesmente dizer que nós não podemos ter esse tipo de indivíduo na sociedade, mas dizer como que a sociedade comporta esses indivíduos em paralelo com esses 50% de um estamento mais baixo, não é? Então, por exemplo, a fortuna dessas pessoas estaria sujeita a um sistema progressivo de impostos sobre a renda do rico, com o objetivo de favorecer a saúde, a educação e o bem-estar do pobre? Então, nós poderíamos imaginar que quanto maior a sua fortuna, maior a taxação. Qual é a parte interessante dessa ideia? É exatamente isso. Quanto mais rica for essa pessoa, maior é a taxação de imposto sobre ela e maior é uma espécie de retorno social que essa pessoa... Quanto mais rica essa pessoa for, maior vai ser o retorno social que ela vai oferecer. Porque vão ser cobrados mais impostos da fortuna dela e mais vão ser redistribuídos para a sociedade. Então, esse é um ponto interessante. Em caso positivo, e se esse sistema melhorou as condições do pobre em relação aos que eles poderiam ter sido um regime mais rigoroso de distribuição de renda, então nós veríamos que essas desigualdades seriam coerentes com o princípio da diferença. Então vejam, essa é basicamente a argumentação sobre a noção do princípio da diferença e o modo como nós poderíamos equilibrar possíveis ou justificar possíveis desigualdades no seio dessa sociedade liberal e igualitária. Então, se tem o problema aqui em relação ao como a gente equaciona o que a gente viu que é o princípio da diferença, por outro lado, a gente tem que dar conta de um outro problema que é o seguinte: como a gente resolve o problema da arbitrariedade moral? Ou seja, como nós sabemos o que é e o que não é justo dentro desse sistema social? Isso é extremamente interessante a gente entender isso pelo seguinte: entre as teses que o Rawls vai tentar se opor, nós temos duas teses básicas que a gente já viu, quando a gente pauta como critérios de justiça. Em geral, o libertariano tem uma pressuposição forte numa dinâmica das liberdades e modelos, até do estilo aristotélico, não é? Tem uma noção de mérito envolvida nessa dinâmica. O que o Rawls estabelece aqui? Ele diz, olha, de um ponto de vista da liberdade, e aqui os liberais políticos também são... você está tratando de liberdade econômica, você diria, e fazem aquela interpretação que o Sen acha extremamente equivocada, você diria que o mercado regula-se por si mesmo, não é? Se o mercado tem essa função de se regular, não é? De se regular. Então, você imaginaria que o Estado não teria nenhuma função, porque a própria ideia de mão invisível, lei da oferta e procura, geraria um equilíbrio social. Rawls diz que isso não acontece, não é? Porque ele diz, olha, a parcela mais rica da população detém um poder de lidar com essa questão da mão invisível de uma forma muito mais eficiente do que a parcela mais pobre. E a questão do mérito, ele diz assim, olha, a questão do mérito também não é extremamente justa, porque ela parte de uma ideia de loteria natural. Como a gente viu. E loteria natural, bom, loteria natural não é ganho. Loteria natural não é mérito, você nascer com determinadas características. Então ele diz, olha, de um lado aqui, e ele mesmo fala, não é? A distribuição de renda e fortuna que resulta do livre mercado com oportunidades formalmente iguais, não pode nem sempre ser considerado justa.
A injustiça mais evidente do sistema libertário é o fato de ele permitir que a divisão de bens seja indevidamente influenciada por esses fatores tão arbitrários do ponto de vista moral, que é o fato das pessoas já nascerem com o sistema, nascerem em famílias abastadas, com uma distribuição de renda e riqueza injusta, o mercado com uma ideia de livre mercado em que não acontece, muito menos formalmente nem substancialmente ou realmente, uma dinâmica de justiça, etc. Então, isso aqui para a questão da liberdade e para a questão do mérito, aí ele diz, olha, vejam, mesmo se o livre mercado estiver operando em uma sociedade com oportunidades iguais de educação, ainda assim, a distribuição é difícil em termos de justa renda e riqueza. A distribuição é determinada pelo resultado da loteria natural, no caso da teoria meritocrática. Não há razão para que se permita que a distribuição de renda e riqueza seja determinada pela distribuição dos bens naturais mais do que pela fortuna histórica e social. Então, são 3 elementos aqui. Não há mais razão para que se permita que a distribuição de renda e riqueza seja determinada pela distribuição dos bens naturais em vez da fortuna histórica e social. Diz assim, bens naturais é loteria natural. Você não pode dizer que isso é justo. Loteria natural não é justo. Então, nós deveríamos imaginar que o que é justo é que o Estado vai determinar como justo para os seus cidadãos. Assim, então, vamos partir de uma dimensão histórico-social, que é o quê? A formação cultural dos indivíduos, a formação cultural do Estado e da sociedade, que é a própria dinâmica social em suas relações. Então, nesse sentido, não é? Rawls conclui que a concepção meritocrática de justiça é falha pelo mesmo motivo que a concepção libertária é. Ambas fundamentam a distribuição de direitos em fatores moralmente arbitrários. Uma vez que abre aspas, diz ele, uma vez que somos influenciados tanto pelas contingências sociais quanto pelas oportunidades naturais na determinação e distribuição de direito, poderemos ser prejudicados pela influência de uma ou de outra. De um ponto de vista moral, ambas parecem igualmente arbitrárias. Então, essa é a conclusão que o Rawls chega para explicar por quê. Nem o sistema libertário, nem o sistema meritocrático conseguem dar conta desse problema da igualdade. Qual é a consequência inevitável? Ele diz, olha, nós precisamos imaginar, então, um sistema que seja totalmente igualitário a partir de um outro ponto de vista, que é a partir da dimensão de um eu desvinculado, de uma noção de igualdade formal, não é? Por exemplo, e aí que eu gostaria só de colocar aqui, não é? Que o Sandel vai apresentar uma crítica que eu gostaria de apresentar aqui para vocês falar exatamente sobre essa questão. Uma coisa é remediar as oportunidades desiguais de educação, mas remediar os dotes naturais desiguais é outra coisa completamente diferente. Se nós imaginarmos o fato de alguns corredores sejam mais velozes dos outros e que isso nos incomoda, não deveríamos obrigar os corredores mais dotados a usar sapatos de chumbo? Alguns críticos da teoria igualitária acreditam que a única alternativa para uma sociedade de mercado meritocrática seria uma igualdade niveladora que impusesse limitações aos indivíduos com mais aptidões. Isso é uma tese que vem muito na linha dessa dinâmica de que sociedades igualitaristas, no fundo, são sociedades opressoras. Porque naquela eterna dinâmica entre liberdade e igualdade, talvez 2 dos conceitos mais centrais para as teorias políticas, quando a gente fortalece demais a dimensão da igualdade, nós estaríamos subjugando em certos aspectos a condição da liberdade.
Então ele coloca aqui porque porque antes disso, esse exemplo dos corredores, ele só tinha citado aqui uma parte que eu não tinha passado para vocês, que ele falava assim: vejam, se você considerar a concepção meritocrática, a distribuição de renda e fortuna que resulta do livre mercado é justa, mas só se todos tiverem as mesmas oportunidades para desenvolver as suas aptidões. Então, os vencedores de uma corrida só serão merecedores das recompensas se todos partirem da mesma linha de largada. Essa é uma ideia meritocrática, não é? O que o Rawls está questionando e vai questionar é que essa ideia parte de uma dimensão de talentos ou dons naturais. E aí que o Sandel diz: pô, mas então, isso quer dizer assim, para a gente igualar a corrida entre os competidores, nós deveríamos colocar, como ele diz aqui, se alguns corredores são mais velozes do que outros, e isso é injusto, nós deveríamos obrigar os corredores mais dotados a usar sapatos de chumbo. Essa é uma afirmação exatamente para dizer: olha, a ideia de igualdade que o Rawls está propondo é uma ideia que está solapando o meu direito de liberdade. Um texto que eu recomendo para vocês é O Caminho da Servidão, do Hayek, não é? Que ele mostra exatamente que uma sociedade liberal, democrática, igualitarista, estaria nos encaminhando para essa dinâmica servil, não é? Então isso é extremamente interessante. O que eu quero mostrar para vocês? O Sandel vai apresentar os limites. Se o Rawls apresenta os limites da teoria libertária e da teoria meritocrática, o Sandel vai apresentar os limites do igualitarismo. Igualitarismo. E eu faço uma menção para vocês, só para vocês entenderem isso, e o Sandel é muito bom para isso. Ele diz: olha, vocês imaginem ter um conto do Kurt Vonnegut, que é Harrison Bergeron, que trata de dessa preocupação do chamado pesadelo igualitário, na forma de uma ficção científica despótica. E eu vou ler para vocês agora essa passagem, não é? Era o ano de 2081, começa a história, e todos eram finalmente iguais. Ninguém era mais inteligente que ninguém, ninguém era mais bonito do que ninguém, ninguém era mais forte ou mais rápido do que ninguém. Essa igualdade minuciosamente obrigatória era fiscalizada pelos agentes do Gabinete Delimitador dos Estados Unidos. Cidadãos com inteligência acima da média eram obrigados a usar nos ouvidos um tipo de rádio para diminuir a sua capacidade mental. A cada 20 segundos aproximadamente, um transmissor do governo emitia um som agudo para que eles não se beneficiassem das injustas características da superioridade do seu cérebro. Esse é o pesadelo igualitário sendo retratado pelo Sandel, não é? Vocês vão ver ali a capa do conto que eu estou falando para vocês. Mas vejam, essa é a dinâmica fundamental que nós temos envolvida nessa ideia de um limite à igualdade, que é exatamente um limite ao que nós consideraríamos como bens naturais. Continuando. Então, Harrison Bergeron, de 14 anos, é excepcionalmente inteligente, bonito e talentoso, tendo, pois, de ser desabilitado com mais dispositivos do que a maioria. Em vez de um pequeno rádio, ele usa um enorme par de fontes de ouvido e óculos com lentes grossas e distorcidas. Para disfarçar a boa aparência, Harrison tem que colocar uma bola vermelha de borracha no nariz, raspar as sobrancelhas e cobrir alguns de seus lindos dentes brancos com próteses pretas. Para neutralizar sua força física, ele precisa carregar para onde quer que vá uma pesada sucata metálica. Na corrida da vida, Harrison carregava mais de 100 quilos. Essa é uma afirmação do conto só para mostrar, então, como o peso da igualdade recairia sobre os indivíduos com mais talentos.
Então é como se esse aqui fosse, vamos imaginar no cenário brasileiro, social e econômico, o Ike Batista, não é? Que dada a sua condição econômica, inteligência, destreza para os negócios, ele tivesse que, de alguma forma, o sistema devesse reprimi-lo de alguma forma, ou cercá-lo de alguma forma para que ele não desenvolvesse os seus talentos com toda a sua força, para que outros possam ganhar também isso. Então, vejam, essa brincadeira, não é, ou esse conto, ele retrata exatamente os limites do igualitarismo, que é uma espécie de pesadelo igualitário, onde todos estariam no mesmo pé de igualdade. Uma das consequências disso, não é que nós teríamos, então, 4 diferentes sistemas de justiça. O próprio sistema feudal, que é um sistema injusto, não é? O sistema libertário, o sistema que é o sistema feudal ou de castas, há uma hierarquia fixa estabelecida em função do nascimento. Um sistema de justiça libertário, que é o livre mercado com igualdade de oportunidades formais. O sistema meritocrático, que é um livre mercado com igualdade de oportunidades justas. E o sistema igualitário, que é o que se vale basicamente do princípio da diferença do Rawls para o Rawls. Então, nós teríamos 4 diferentes sistemas para lidar com o problema da desigualdade dentro do sistema social. No caso do Rawls em específico, essa metáfora, não é, sobre o pesadelo igualitário, ele recairia sobre 2 pontos. Primeiro, há um problema nos incentivos e há um problema sobre o esforço. São os 2 pontos nos quais o Sandel chama a atenção. Primeiro, para os incentivos, ele vai dizer, olha, se os talentosos só puderem se beneficiar de suas aptidões quando elas ajudarem os menos favorecidos, o que aconteceria se eles resolverem trabalhar menos ou não desenvolver as suas habilidades? Michael Jordan não se esforçaria menos em seus arremessos ou se aposentaria antes do previsto se ele tivesse que jogar em prol do benefício social? O que ele está dizendo é o seguinte: se a gente ficar cobrando muitos impostos dessas pessoas, isso não seria uma espécie de repressão e seria contra-intuitivo ou contra-incentivo você querer imaginar que os indivíduos façam e realizem as suas ações no mundo social sempre com vistas a essa dinâmica igualitária? Então, isso é uma ideia de você tentar solapar um pouco a noção a ideia de qual incentivo eu teria para me desenvolver socialmente, ou desenvolver as minhas habilidades, se elas, em geral, beneficiariam mais a outros do que a mim mesmo. Então, essa seria uma tentativa de você se contrapor a uma ideia de igualdade, não é? Então, o problema dos incentivos é que ninguém se sentiria extremamente motivado a fazê-lo. Uma resposta que Rawls dá, não é? É que o princípio da diferença, como a gente viu, permite, sim, que as pessoas se sintam incentivadas a continuarem, como Michael Jordan jogando, como Neymar continuar jogando e como Bill Gates continuar desenvolvendo, desde que isso ofereça um benefício social. Só que a questão toda para o Rawls é tentar entender o seguinte: quando você fala em que as ações dos indivíduos ofereçam algum tipo de benefício social, ele não está querendo dizer que a ação não vai oferecer nenhum tipo de benefício ao indivíduo em si. É claro que o Bill Gates, o Neymar, Ike Batista continuará sendo um cara rico, milionário e desfrutando dos benefícios dos seus talentos. A única questão por Rawls é que isso traga algum tipo de benefício paralelo, não é? De um ponto de vista de justiça social. E, por fim, uma questão que é a ideia do esforço. Essa ideia do esforço é uma questão que a gente vê assim, com força na argumentação de quem é contra. No caso do Brasil é muito claro quem é contra o Bolsa Família.
Porque o Bolsa Família cria pessoas sem esforço, alimenta indivíduos que não querem trabalhar. Esse tipo de argumentação. Essa dimensão da má falta de esforço, não é? É mais uma das características básicas, ou é mais uma das críticas, não é? Que são atribuídos a modelos igualitaristas. Porque, no seu entender, modelos igualitaristas estariam, além de sendo um fardo para os indivíduos que querem ascender socialmente e desenvolverem suas habilidades, além disso, ele breca o esforço de muitos outros indivíduos, dos próprios indivíduos que querem melhorar e especialmente de indivíduos que teriam esses tipos de incentivos de um ponto de vista social e econômico, não é? Qual o papel do trabalho árduo a que muitas pessoas se dedicam para cultivar o seu talento? Bill Gates trabalhou com afinco e durante muito tempo para fundar a Microsoft. Michael Jordan passou infindáveis horas treinando basquete. A despeito de seus talentos e dotes, será que não merecem ser recompensados por tudo que conseguiram conquistar mediante seu esforço? Qual é o ponto aqui, não é? Nós temos uma visão muito clara de que parece que esses indivíduos estão sendo subtraídos, não é? E alguns dos seus direitos. O que o Rawls vai dizer em relação a isso e essa argumentação? Ele diz, olha, o esforço pode ser produto de uma educação favorável. Nesse caso, até mesmo a vontade de se esforçar, de tentar e de merecer no sentido geral depende de circunstâncias familiares e sociais mais confortáveis. Você pode dizer, é claro que isso determina o esforço. Agora, tu vai querer me dizer que um indivíduo que tem que trabalhar e estudar tem as mesmas condições de igualdade do indivíduo que só estuda? É óbvio que não. O indivíduo que pode estudar a vida inteira em um colégio particular porque os pais ofereceram ou têm condições financeiras para oferecer isso. Não se trata de você dizer que isso é injusto. Agora, não se trata também de você dizer que isso justifica que esses indivíduos ascendam socialmente enquanto outros não. Então, o acesso à educação, se fosse igualitário, no caso do Rawls, explicaria muito dessa condição de esforço. Então, a ideia de mérito e esforço para Rawls é muito, extremamente relativo. Porque ele diz assim, bom, você pode dizer, ambos fizeram o vestibular, não é? Alguém que se esforçou e estudou, que está aqui na classe dos 5%, e um indivíduo que se esforçou, que está na classe aqui, na base da pirâmide social, e se esforçou para fazer o vestibular medicina. O cara daqui tirou A, passou, tirou nota 9 ponto não sei o que, o cara daqui tirou nota 7, não é? Então, o de 9 passou, o de 7 passou. Diz, não, é justo? Claro que é justo. Esse aqui tirou 9, o mérito dele foi maior do que esse. O que Rawls questiona? Ele diz, olha, vocês entendem que a prova, o vestibular, seja o que foi justo. Mas as condições que foram dadas para esse e para esse são completamente diferentes. Então, você vai me dizer que essa corrida é justa em todo o seu percurso? Não parece ser o caso. Então, é por isso que Rawls está dizendo que tanto a noção de incentivo quanto a questão de esforço, ela precisa ser colocada em uma dinâmica que considere exatamente as condições nas quais os indivíduos se encontram. Resultado de tudo isso, pessoal, só para entender. Essa ideia entre um eu desvinculado e um eu vinculado serve para o Sandel, primeiro, questionar as questões das desigualdades e mostrar que as críticas de Rawls têm os seus limites, tal como a sua própria teoria. E, ao mesmo tempo, Rawls vai tentar responder a esses limites, os chamados limites igualitários, que é a questão dos incentivos seria resolvida em tese por Rawls, assim como a questão do esforço dentro da sua própria teoria. Eu peço que vocês leiam o texto, não é? Que vai ser postado como tarefa para isso, que eu acho que vocês vão entender melhor essa dinâmica. No mais, espero que vocês tenham uma boa semana, pessoal, e até mais.